realiza aquilo que Ele te prometeu. João capítulo 4. Antes da gente entrar, é importante a gente entender o que estava acontecendo naquela época. Os judeus e os samaritanos se odiavam, porque eles tinham grandes diferenças religiosas. Eram tão sérias as diferenças, tão profundas, que Samaria ficava entre a Galileia e a Judéia. Para que os judeus fossem para um canto, eles deveriam passar por Samaria, mas só para não encontrar os samaritanos, de tamanha rejeição que eles tinham. Eles preferiam cruzar o Rio Jordão, que era 2 vezes mais distante do que seguir a rota. Mas Jesus não fez o que os judeus faziam, porque Jesus já tem uma rota traçada. João capítulo 4. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi a outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso, quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os meus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O Senhor mudou a rota, porque ele já tinha um encontro com aquela mulher. A mulher não fazia ideia que aquele dia seria um dia diferente na vida dela. O Senhor conhecia a história dela, sabia o que ela carregava, o fardo que ela carregava, a culpa que ela carregava, a rejeição que ela passava. Aquela mulher, ela, ao invés de ir com outras mulheres ao poço tirar água num horário de dia fresco, ela ia sozinha, porque ela não queria estar com outras mulheres. Quando a gente se isola, é porque a gente não quer ou se sente rejeitado. Ninguém é uma ilha para viver sozinho. Às vezes você até quer ficar alguns momentos sozinha para refletir, mas nós não conseguimos viver sozinhas. Deus criou cada uma de nós, porque uma vai completando a outra. Esse culto tem um propósito de mulher, porque cada um sabe e sente talvez a dor da outra. Somos mães, somos filhas, não é? Algumas esposas. É isso. E Deus já tinha marcado o encontro com aquela mulher. Aquela mulher, então, naquele dia, eu imagino, não está aqui na Bíblia, mas eu imagino que ela deve ter acordado assim: mais um dia, vou fazer as mesmas coisas, vou pegar água naquele poço, vou voltar, a vida não tem muita graça. Essa mulher já havia tido 5
casamentos frustrados, 5 relacionamentos frustrados, e estava em um que não era dela. A Bíblia conta isso mais lá na frente. Então essa mulher acorda e vai fazer seus afazeres e vai ao poço. Jesus já estava lá esperando esta mulher. Jesus já tinha algo separado para aquela mulher. Jesus foi a Samaria para alcançar uma mulher. Jesus, eu creio que está aqui para alcançar 1, 2, 3, eu não sei qual o propósito dele. Mas se ele foi até Samaria para alcançar uma, será mesmo que ele não está aqui para alcançar algumas? Eu creio. Então aquela mulher chega e Jesus começa um diálogo com ela. Pede água para beber. E ela já foi reativa, porque ela fala: como que um judeu pede água a uma mulher samaritana? E aí Jesus começa a desenrolar uma conversa, mas a conversa já não estava naquela água daquela fonte. Já estava numa fonte que era espiritual. Ele estava falando dele. Então a mulher novamente fala: mas como? Você não tem nem nada para retirar água desse poço que é fundo? Igreja, essa mulher não estava entendendo Jesus, porque a realidade dela era diferente do que Jesus tinha para ela. Quantas de nós ainda não está entendendo o que Ele está falando para nós? Quantas de nós está medindo Jesus pela realidade própria? Medimos Deus pela nossa realidade, achando que é muito. Não, isso não vai acontecer. Deus não vai fazer isso, é muita coisa. Não vou ser curado. O homem já diz que não vai acontecer. Eu não vou entrar numa faculdade, porque eu não tenho dinheiro para pagar. E nem financiamento. A nossa realidade é outra, mas a realidade de Deus é completamente diferente. Então é para mim, é para vocês nesta noite. Pare de medir Deus pela nossa realidade. Pare. Porque crente de verdade olha para o céu. Não fica apegado a probabilidades humanas. Deus não precisa de ajudinha. Deus não precisa do homem para fazer aquilo que Ele já tem preparado. Aquela mulher se sentia rejeitada, isolada. Mas de novo, Deus Ele vai para levantar o caído. Ele vai até um rejeitado estar. Ele vai abraçar aquele que está sendo julgado. Porque Ele vai aonde o homem não quer ir. Ele entra onde o homem não quer ir. Os judeus não queriam passar por Samaria, mas Jesus foi. Amém? Às vezes ficamos presas nas nossas realidades. E aí eu quero trazer para vocês a lembrança de Zacarias, que foi isso que hoje o Senhor tocou no meu coração. Eu nem estava com Zacarias na cabeça. Falei: Zacarias, pai? Deixa eu ler então essa parte de novo. E eu fui para Zacarias. Hoje de manhã, para mim, a revelação estava naquela parte. Zacarias já tinha parado de orar. Ele e sua esposa Isabel, porque eles já estavam idosos para ter um filho. Então, um anjo apareceu para Zacarias e disse a ele que Isabel iria gerar um filho. Zacarias não acreditou, porque a realidade de Zacarias era diferente. Como que 2 idosos poderiam fazer um filho? E ele não acreditou, porque ele mesmo já havia esquecido das orações que ele tinha feito.
Mas Deus não esqueceu. E Deus mandou aquele anjo para falar e revelar aquela promessa que Deus já tinha para ele. Como Zacarias não acreditou, o que aconteceu? Deus deixou Zacarias mudo até João Batista nascer. Tem orado muito? Vocês já cansaram de orar e pararam por alguma coisa? Se for promessa de Deus, Ele vai alcançar, não importa quando, aonde e como. Acalma teu coração. O amor de Deus é tão maior do que tudo isso, que quando os homens falam não, Ele fala sim. Amém? A vontade de Deus é tão maravilhosa, que quando os homens falam não vai acontecer, Ele fala vai, porque eu estou no controle de todas as coisas, porque nenhuma folha cai de uma árvore se não for pela minha vontade, porque eu sou o Criador e sou o único e eterno Salvador. Tudo está debaixo do meu controle, mas vocês precisam confiar. E essa história não acaba aqui. Jesus lá esperando aquela mulher, Ele tinha que fazer mais, ainda mais, porque Deus, para entregar algo para mim ou para você, primeiro Ele vai ter que curar. Primeiro Ele vai ter que mexer na ferida. Primeiro Ele vai ter que te moldar. Primeiro Ele vai ter que te preparar. Aí Ele te entrega. Aquela conversa com aquela mulher e além. Como a Du falou, ela estava carregando um fardo. Estava pesado, estava sufocando. E como que Jesus entra falando, vá, chame teu marido. Ele já sabia qual era a história dela. Ele já sabia o que ela estava passando. Mas Ele fala, vai, mais para frente, chame teu marido. E ela fala, eu não tenho marido. Deus lá já estava trabalhando com ela, porque o amor dele transforma, o amor dele cura, as palavras dele ficam para sempre. Porque quando a terra era vazia e sem forma, Ele só disse uma palavra, haja, e tudo se fez. Então, naquela conversa, Deus já estava trabalhando com a dor daquela mulher. Deus já estava trabalhando com a rejeição que ela carregava. Deus não está preocupado com o meu passado, nem com o teu. Deus, Ele nos ama do jeito que a gente é, mesmo cheio de coisas erradas. Porque nós não somos perfeitos, a gente erra todo dia. Mas Deus alcança o pecador e transforma no homem de Deus, numa mulher de Deus. Deus, Ele pega a tua vergonha e transforma em dupla honra. Ele transformou a vergonha daquela mulher em honra. Porque aquela mulher, depois daquela conversa, ela esqueceu exatamente do que ela teria que fazer naquele momento, que era pegar água e voltar na mesma rota que ela tinha traçado para a casa dela. Mas ela esqueceu de tudo. Ela largou tudo e foi correndo para a cidade anunciar que o Messias estava lá. Ela não se preocupou quem iria ouvi-la, ela não se preocupou quem estaria na cidade, porque antes disso ela estava se escondendo de mulheres. Ela não se preocupou, porque Deus soprou vida nova nela. Ela levou mais pessoas ao encontro de Jesus do que os próprios discípulos, quando a gente olha na Bíblia. Ela levou pessoas, ela anunciou que o Messias estava naquele lugar. Agora, quem está doente não consegue cuidar do outro. Quem está doente não consegue receber.
palavra o Senhor venha falar conosco de uma forma individual. Você pode até esconder as coisas de você mesma, mas de Deus não dá. Então eu te desafio, hoje, lá no seu secreto, na sua casa, abra teu coração para Ele. A gente já conhece que o amor dEle nos alcançou, que o amor dEle é incondicional, que o amor dEle não julga, que o amor dEle não coloca o dedo na cara de ninguém. Abra teu coração, fala com Deus. Paizinho, eu estou aqui. Cura o que tem que ser curado, que eu possa liberar perdão nesta noite, que eu possa ser perdoada. Mas Pai, faça tudo novo. Eu não quero mais seguir a minha rota, eu quero seguir a sua. Porque o amor de Deus, ele é lamparina para os nossos pés. Onde a gente acha que não tem mais saída, Deus fala, tem. Quando a gente acha que tudo vai ficar igual, Ele escolhe aquele dia, como Ele escolheu o dia daquela mulher, e muda tudo. Amém? Que nós não sejamos Zacarias, que nós não venhamos a esquecer daquilo que nós temos orado, ou que já oramos. Que nós possamos entender que o nosso tempo não é igual ao tempo de Deus. E que Ele começou na tua vida, mas Ele também vai terminar. Que nós possamos sair daqui mais ousadas, que nós possamos sair daqui com mais fé, que essa palavra venha para ativar a minha fé e a sua fé. A gente sabe que vai ter dias bons e dias maus, mas tudo vai passar. A gente sabe que talvez não esteja fácil para algumas, mas também vai passar. Tudo passa, menos o amor de Deus. Amém. Glória a Deus. O Senhor é muito bom, bom, tempo todo, tempo todo. Que nós possamos aqui beber da água de Cristo, que esta água é inesgotável. Que nós não venhamos a beber mais a água daquele poço que a gente vai beber, mas vai passar a sede. Que nós possamos beber a água do Senhor, que jorra a vida eterna. Glória a Deus.